Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Eu tenho passado por muita coisa na minha vida, né? Realmente tem sido muita coisa assim. E realmente é um processo, né? Acaba que muitas vezes, cara, já parei pra pensar sobre isso, né? Quando a gente quer acelerar o processo, né, cara, a gente sabe, dá ruim, né, cara? E quando você quer, tipo, retroceder muito, não, voltar, né? Às vezes dá ruim, às vezes você acaba perdendo tempo. Então, a ideia, mano, é tu viver o processo no agora, entendeu? Tu viveu agora, não há nada melhor que agora, né? Nem, tipo assim, se não viveu o processo, viveu agora, né? E é um paradoxo, né? Porque você viveu agora, você vai viver o processo, né? E tipo assim, realmente viveu o agora, você vai ver o processo. E quando você entender que você não tem controle de muita coisa, né? Que você não tem controle de nada, né? O que você tem controle realmente acaba que muitas vezes é muito limitado, você entende que você pode descansar, né? Acaba que muitas vezes o que você foge é algumas vezes um meio de descanso. Meu Deus, eu não tenho controle de nada. Então, por você não ter controle de nada, descansa. Parece um pouco óbvio, mas acaba que muitas vezes quando a gente entra em um estado muito de sobrevivência, né, um estado muito de, sabe, de buscar recompensa, dopamina, aquela dopamina rápida, não, realmente aquela coisa, os TikToks rápidos, né, os vídeos rápidos, a gente acaba muitas vezes, né, cedendo a essas preocupações que são muitas vezes bem, assim, primitivas, né? E irracionais. E tipo assim, eu vivi muita coisa assim na minha vida, né? E tipo assim, eu percebi que viver o processo no agora é muito importante. E muitas vezes você vai num local que muitas pessoas não vão tipo assim, ter a mesma crença que você, não vão condizer, né? Não vão condizer com suas crenças, né? Não vai, tipo assim, algumas pessoas, pronto, eu vou até falar esse é o título do vídeo, porque eu parei de ir pra igreja, né, o templo da igreja, né, no caso, né, porque a igreja são as pessoas, né, já dei spoiler, mas assim, porque eu parei de ir pro templo da igreja, né, porque eu parei de ir pro templo, né, nas igrejas, porque ninguém é perfeito realmente, né, mas eu acredito, cara, que você vai a um local, né, como hoje nas igrejas, e nas igrejas é muito mais fácil você se contaminar, né, no sentido de, você começar a pecar mais, você desviar o foco, né, chama como quiser, errar, desviar o foco, né, é muito mais fácil você ir pra igreja e desviar o foco do que você, tipo, você não ir pra igreja, mas fazer seus estudos em casa, fazer seus estudos com seus amigos, com gente que tu já conhece, com gente que tu já tem a mesma crença, né? Do que realmente você ir para uma igreja que muitas vezes vai ter uma mensagem legal, talvez, alguma hora ou outra, mas muitas vezes vai ter pessoas ali que, tipo, cara, muitas vezes vão te levar por caminhos errados, né, cara? Eu tenho alguns amigos meus, né, que eu tava até conversando com eles e, tipo, eles falaram, mano, que, tipo, eles já viram gente que tava na igreja, né, em festas, né? E, sabe, claro, tipo, nós seres humanos não devemos julgar os seres humanos, mas isso mostra muito sobre como hoje a igreja, o templo físico, se tornou algo banal. A igreja, né, como a Bíblia ela fala que tem que ser, é basicamente várias pessoas que se reúnem, independente de local, independente de estado, né, independente da situação. A igreja na Bíblia é quando as pessoas se reúnem, né? Jesus não fala, eu vou buscar aqui a construção feita de tijolos por ser humano. Jesus fala, eu vou buscar a minha igreja, vou buscar minhas pessoas, eu vou buscar as pessoas reunidas. Então acaba que muitas vezes, cara, hoje nas igrejas tu vê, né? Claro que isso não é motivo de parar de ir pra igreja, mas se tu vê, né, que, por exemplo, hoje você vê, cara, né, nas igrejas é muito assim, é uma coisa que às vezes é um pouco surpreendente, né, no sentido de você ver, tipo, o sentido assim, muitas vezes de você ver, por exemplo, o sentido negativo, você vê, por exemplo, tem algum lugar na igreja que tem VIP agora, né?
VIP, cara. Tu paga pra ter um lugar privilegiado na igreja. Né? Então, olha isso, cara. Né? Tipo assim, eu vejo Jesus derrubando, né, o templo ali, né, derrubando o lugar onde o pessoal tava vendendo, né, algumas coisas no templo. E, cara, Jesus derrubou ali, né, porque o pessoal tava vendendo ali as coisas no templo e foi o jeito de Jesus chamar a atenção do pessoal. Imagina hoje que o pessoal tá criando, basicamente, uma estrutura assim, cara, nas igrejas que é louco. É louco, você vê, por exemplo, você não pode entrar nessa área da igreja porque é uma área VIP. Você não pode se reunir com esse tipo de pessoas porque eles têm dinheiro. E a Bíblia ela sempre falou que isso é algo extremamente errado e imoral, né? Você separar pessoas, inclusive na igreja, cara, que é para dar exemplo, né? A igreja, no caso, né, pessoas. E acabou que hoje em dia a igreja física, como conhecemos, né? A igreja de uso popular, esse termo, igreja, né? Acaba que hoje em dia, basicamente, você vê, por exemplo, é basicamente é uma difusão, assim, é uma difusão de pessoas, de status, pessoas de classes sociais diferentes, né? Então hoje tu não vai mais para a igreja para todo mundo se reunir, que essa é a ideia da igreja, né? A ideia da igreja é pegar o rico, é pegar o pobre, é pegar o classe média, é pegar todo mundo e juntar em adoração, né? Esse é a igreja. Você não olhar o dinheiro, você não olhar isso, e cara, é muito louco, porque você literalmente tá comprando algo na igreja, cara. Você tá comprando, tipo, área VIP, cara. Que bagulho louco, né? Imagina, pô, tu não pode entrar nessa área da igreja porque imagina um cara que é mais pobre, que não tem direito, que não consegue comprar, né? Acaba que o que o pessoal faz na Idade Média estão fazendo hoje em dia, né? Como Salomão falava, não há nada de novo embaixo do sol. Tudo se repete, cara. Tudo que você tá vendo hoje de maldade, que tá se tornando cada vez mais pior, já se repetiu lá no passado, né? Entendeu? Então, hoje em dia, pela situação da igreja, eu fiz uma escolha, né? Parece um pouco irracional e realmente na perspectiva que eu tenho parece irracional, né? Porque tipo, acaba que muitas vezes você não tem a comunhão ali, parece estranho, mas sei lá, mano. Eu acho que tipo, quando você olha, hoje o que a igreja física se tornou é mais balada, é mais música, né? Do que adoração, do que, sabe, do que realmente palavra, do que aplicar, né? De como aplicar, né? Tipo, teoria e prática, a igreja basicamente é o quê? Tipo, vai ouvir o louvor lá, tudo mais. Hoje, né, mas louvor é o chip, né? Aí você vai ouvir o chip, beleza, ouviu o chip, aí a pregação. Aí a pregação, o cara vai lá, parece que tá te atacando. Irmão, se você não mudar isso, aquilo. Aí depois acaba que, aí tem lá, vamos entrar no louvor agora, né? E acaba por aí, né? E depois deixa por aí, né? Deixa assim. Aí o cara vai lá pra igreja ouvir música, aí tem uma pregação que muitas vezes é agressiva, né? E depois vai ouvir mais música, né? Então acaba que hoje em dia também as músicas da igreja elas estão cada vez mais emocionais, né? Pra ganhar, é uma indústria de dinheiro, né? Também, né? Quanto mais músicas emocionais, os louvores, mais vai gerar dinheiro, né, mano? Porque a emoção é algo do ser humano que vale muito dinheiro, né? Realmente, né? Porque acaba que, cara, realmente, enfim. A questão é que, cara, eu acho que eu não sinto bem, eu não condizo, sabe? Como você vai pra igreja física e tu vê pessoas ali que, tipo, muitas vezes, na minha situação, né? Aí você vai ver pessoas ali da sua sala, muitas vezes, que, por exemplo, te tratam mal, que muitas vezes fazem coisas ali que são indecentes. Aí você vê os caras na igreja, muitas vezes, essas mesmas pessoas que fazem esses mesmos erros. Você vê essas pessoas adorando, gritando, botando a mão pra cima. E isso não faz sentido pra mim, você ir pra um lugar onde você se mistura com essas pessoas. Eu não sou melhor nem pior, claro, mas tipo, pra mim eu não sei, ainda desafiador você conseguir viver em harmonia com pessoas que muitas vezes são totalmente opostas, uma hora e outra. Mas ninguém é perfeito, essa é a verdade. É realmente a minha decisão e é um pouco da minha história, né? Mas enfim, se você quiser opinar, dar sua opinião aqui, obrigado e tamo junto.
Tchau, até a próxima.